Olá, bom dia. Estamos começando mais um RBA Entrevista neste sábado super especial. Hoje no RBA Entrevista nós vamos ter dois convidados. Primeiro vou conversar com o defensor público, o doutor Alisson George. Também hoje eu recebo aqui no programa Gilberto Leite, presidente da Associação Comercial e Industrial de Marabá. O RBA Entrevista já está no ar. Bom dia mais uma vez. Como eu havia dito no início do RBA Entrevista, hoje eu vou receber dois convidados. Já está um comigo aqui, que é o defensor público, o doutor Alisson George, titular do Tribunal do Júri e também da violência doméstica. Nós vamos falar sobre os seus direitos, né, que o cidadão tem e qual o trabalho do defensor público. Doutor Alisson, bom dia, seja bem-vindo ao RBA Entrevista. Bom dia, Nonato Dourado. É uma satisfação para a Defensoria Pública do Estado, a pessoa deste defensor público, estar aqui presente, prestando serviço de orientação jurídica para a população marabaense. Vamos começar aqui com uma pergunta de esclarecimento para quem está em casa, saber, principalmente o cidadão mais humilde, aí, o que é a Defensoria Pública? Nonato Dourado, a Defensoria Pública, ela surgiu no estado do Rio de Janeiro, no ano de 1897, através de um decreto federal. Rio de Janeiro era a capital do estado à época, e surgiu com o objetivo de prestar assistência jurídica à população carente. Quando foi no ano de 1988, com a Constituição da República, ela foi inserida tanto no rol dos direitos e garantias do cidadão, no artigo 5º, que é o artigo mais importante da nossa Constituição, bem como no artigo 134 da nossa Constituição da República. Mas antes disso, Nonato, no ano de 83, a Defensoria surgiu aqui no estado do Pará, quando o governador do estado era Jader Barbalho, instituiu a Defensoria Pública do estado do Pará, e o primeiro defensor-geral foi Benedito Monteiro, o então advogado Benedito Monteiro. E a Defensoria, Nonato, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, é a instituição responsável por levar assistência jurídica para aqueles que não possam custear os serviços de um advogado. E como é composta a defensoria? São defensores, homens, mulheres, Isso. tem um quadro técnico? A Defensoria Pública do Estado, ela é composta por defensores concursados, pessoas que se submetem a um rigoroso concurso de 5 fases e tem esse objetivo, Nonato, de prestar assistência jurídica integral e gratuita a todos que daqueles necessitarem. Então, o papel principal hoje da Defensoria Pública é prestar um serviço gratuito a quem não tem condição, por exemplo, de constituir um advogado para fazer a sua defesa no Tribunal do Júri. Isso. A Defensoria Pública, Nonato, ela é tão importante que ela não se limita só à postulação em juízo. Explicando aqui para o cidadão marabaense o que seria a postulação em juízo. Entrar com a petição inicial, ou a defesa em uma ação criminal, ou a defesa no Tribunal do Júri. Muitas vezes o cidadão procura a Defensoria para uma orientação jurídica de um contrato, vai assinar um contrato, como é que eu devo proceder, eu assino mesmo esse contrato, como é que eu devo fazer, perguntas e orientações jurídicas sobre a vida em sociedade. Muitas vezes, Nonato, o defensor público é um agente de pacificação social. Em que sentido? Quando eu atuava no cível, muitas vezes a gente fazia a orientação jurídica, a conciliação na própria defensoria. Uma briga de vizinho, um vizinho que abria uma calha para o terreno da outra, estava chovendo e estava molhando. Eu quero processar o meu vizinho. Eu disse, será que nós não teríamos como fazer um acordo? Chamei os dois, fiz a conciliação, não precisou demandar no judiciário, que ia demorar muito mais. Foi feita a conciliação, os dois assinaram e ali se estabeleceu um acordo entre as partes, não precisando ir para o judiciário. Então, Nonato, de forma objetiva, o defensor público, ele entra em juízo, mas muitas vezes ele orienta extrajudicialmente para que as partes não demandem na justiça e assim
se sinta um pouco frustrada pela demora do Poder Judiciário. E às vezes resolve o problema pela própria Defensoria Pública, própria né? Defensoria. É importante o senhor falar isso aí, doutor Alisson, porque as pessoas imaginam assim, Defensoria Pública, pensão alimentícia. Né? Vê a Defensoria Pública, lá onde eu vou resolver o meu problema de pensão alimentícia, mas tem essa parte pacificadora dos problemas pequenos que podem ser resolvidos na Defensoria Pública, uma questão com o vizinho, um pai com filho e assim por diante. Quer dizer, o defensor tem essa autonomia para chamar as partes e resolver, pacificar aquilo ali sem demandar para o juizado que já está assoberbado de muito trabalho. É um agente de pacificação social. Aquele acordo que é assinado pelas partes perante o defensor, caso uma das partes descumpra, aquela parte com aquele documento assinado pelo defensor público pode reclamar para o juiz que a outra parte descumpriu aquilo que foi assinado. Então, muitas vezes pensa, eu vou assinar aquele papel, não vai me representar nada, não. Mas esse papel está assinado por você perante um defensor público, que é uma autoridade do Estado, aquele papel descumprido, você leva para homologar pelo juiz, caso você queira, para lhe dar mais segurança, o juiz homologa aquele acordo e a partir dali, se houver o descumprimento, o juiz manda executar o acordo. Então, de forma objetiva, as partes fazem um acordo na defensoria, caso se ache mais seguro, leva para o Poder Judiciário, ele homologa aquele acordo e caso haja o descumprimento de uma das partes, o próprio juiz que homologou manda executar aquele acordo, caso seja descumprido. Ok. As pessoas confundem muito Defensoria Pública, promotoria, fórum, juízes, né? Há essa confusão. Então, quando é que o cidadão deve procurar a Defensoria Pública especificamente? Meu problema não é para resolver no fórum, não é no Ministério Público, na promotoria, é na Defensoria. Quando? Donato, todas essas três instituições, tanto o Poder Judiciário, quanto o Ministério Público, quanto a Defensoria, têm campos de atribuições bem definidos. O juiz, ele é um terceiro imparcial. Um juiz jamais ele vai dar início a um processo, porque senão ele vai contaminar a sua imparcialidade. Ele tem que escutar as partes e depois ele vai julgar. Então o juiz é aquele terceiro imparcial que escuta as partes e depois julga. O Ministério Público e a Defensoria Pública. O Ministério Público ele tem uma atuação em diversas áreas. Na atuação na área criminal, é aquele que faz a denúncia, que dá início ao processo. E na área civil, é aquele que atua, sobretudo, na defesa dos incapazes. Então, o Ministério Público ele tem uma atuação na área civil, por exemplo, na área da infância e da juventude. Toda área que envolve incapazes, deixando claro para a população que incapaz é aquele menor de idade, o Ministério Público atua. Numa questão, por exemplo, que envolva duas pessoas capazes de um contrato, não tem razão de ser de um Ministério Público atuar. São duas pessoas capazes, maiores, estão discutindo patrimônio. Então, a pessoa procura o Ministério Público, sobretudo, na defesa daqueles grupos mais vulneráveis, que são uma criança, um consumidor. Então, isso que eu ia perguntar para o senhor aqui, só cortando o raciocínio do senhor. Quer dizer, o Ministério Público ele faz valer o direito, ele trabalha para fazer valer o direito, por exemplo, do consumidor, o direito que está no ECA, do Estatuto da Criança, do Estatuto do Idoso. Né? Ele atua principalmente nesta área. Na área civil, sobretudo nessa área, a importância do Ministério Público. E na área criminal, através da denúncia, né? O Ministério Público que dá o start, o início à ação penal, né? Ele que denuncia. Já a Defensoria, Nonato, ela tem uma atuação muito capilarizada, muito abrangente. Então, quando o promotor, a diferença para um defensor, o promotor ele não pode prestar a orientação jurídica que o defensor presta. Então, você chegar a pedir uma orientação para o promotor, ele não pode dar aquela orientação jurídica. Não pode entrar com ação. Por exemplo, doutor, eu tenho um problema contra uma concessionária de energia ou com algum outro órgão. O promotor não vai poder dar entrada, tem que ir na defensoria. Então, quando o cidadão se sente violado nos seus direitos, ele tem que procurar a defensoria, porque é o órgão que vai dar início à ação, que vai dar início na ação no fórum, que vai dar início ao processo. O promotor ele não vai poder dar orientação, ele vai dar orientação, mas ele vai encaminhar para a defensoria. Então, fica o recado para o cidadão. Procure a defensoria, porque é o órgão que vai lhe orientar e vai lhe dar
o encaminhamento necessário ao seu processo junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O suporte que o cidadão está precisando. Estou conversando com o defensor público Alisson George, defensor público que atua aqui na Defensoria em Marabá. Doutor Alisson George, por que a Defensoria Pública, não posso dizer Marabá, mas todo o Estado do Pará, em todo o Brasil, por que a Defensoria Pública é lenta? Já o senhor me responde, tá bom? Após o intervalo comercial, eu vou rapidinho ali ao intervalo, 2 minutos, o doutor Alisson George responde esta e outras perguntas aqui no RBA Entrevista. Eu volto já. Estamos de volta agora com o segundo bloco do RBA Entrevista. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o defensor público, que é titular do Tribunal do Júri e da Violência Doméstica, o doutor Alisson George, falando sobre os trabalhos da Defensoria Pública, o papel de cada defensor e como a Defensoria age. Doutor George, antes da gente ir para o intervalo, eu perguntei para o senhor por que essa lentidão. Hora por outra a gente recebe reclamações assim, eu deixei o meu documento lá na Defensoria, eu dei entrada lá na Defensoria e até agora não tive a resposta. O que ocorre? Renato, eu posso dividir a sua pergunta em 2 partes. À vontade. A primeira parte da pergunta é da própria estrutura do Poder Judiciário, né? O defensor, ele entra com a ação na Justiça, mas para você ter uma ideia, Nonato, 3 meses para uma ação ser distribuída aqui em Marabá. Então, o defensor faz a petição e leva para o fórum para ser distribuída entre os juízes. 3 meses? 3 meses para ser distribuída, Nonato. Então, apesar do número reduzido de defensores aqui em Marabá, nós somos 12 defensores aqui na Regional de Marabá, trabalhando aqui em Marabá, mas só 9 defensores atuam aqui em Marabá. Os outros 3 são itinerantes. O defensor tem se desdobrado. Nós temos uma média de atendimento, Nonato, no estado do Pará, 18 mil pessoas por mês, no estado todo a Defensoria atende. E aqui em Marabá, média de 2 mil pessoas são atendidas por mês aqui em Marabá. Isso contando com 12 defensores? 12 defensores. 9 que ficam aqui em Marabá e 3 itinerantes. Nós temos mais 5 em Paraopebas, mas também que atende Canaã e Curionópolis, e um defensor em Rondon. Então a nossa regional vai de Paraopebas, passando por Rondon, vindo aqui para Marabá. Nós somos uma regional. Então, Nonato, a própria estrutura do Poder Judiciário, que deve contratar mais juízes, mais servidores. Boa parte dos servidores do TJ, das pessoas que trabalham no fórum, são contratados são da Prefeitura, não são do Tribunal de Justiça. Poucos são concursados. Foi feito um concurso amplo, foram chamados muitos servidores, mas ainda a estrutura do Poder Judiciário é defasada. Apesar da Defensoria Pública estar atendendo, fazendo mutirões e se empenhando, né, o entrave, o gargalo está no Judiciário. Porque você veja, cada defensor atende 10, 15 pessoas por dia, mas só temos um juiz, 2 juízes que atuam na área civil, né? Então, Nonato, a primeira parte da sua pergunta é exatamente essa, a falta de estrutura do Poder Judiciário. Na segunda parte da pergunta, fica uma orientação aqui para as partes. Em que sentido? De cuidar do processo. A pessoa que dá entrada no processo tem que ficar acompanhando. Não pode mudar de local sem avisar o juiz. Essa semana chegou uma pessoa lá no fórum para ser atendida e falou que o processo dela estava há 2 anos no fórum parado. E aí eu sentei e fui conversar com ela. Ela falou que morava aqui em Marabá, e que mudou para Paraopebas e de Paraopebas mudou para Itupiranga. Então, nessa ida dela para essas 2 cidades, o oficial de justiça já teria ido na residência dela, certificado que ela teria mudado de endereço e não informou o juiz. O processo foi arquivado. Então, Nonato, a primeira parte da sua pergunta é a estrutura do Poder Judiciário, que tem que ser modificada. E também melhorada a estrutura da Defensoria, com a concurso de novos defensores, que vai ter esse ano, concurso para novos defensores públicos, né?
para 20 vagas no mínimo. E a segunda parte da pergunta é o comportamento da parte, que ao mudar de endereço tem que informar para o juiz, para que o juiz saiba onde ela está residindo. Quando o juiz for citá-la para audiência, ela está na sua residência para ser convocada para estar presente na audiência no dia que ela for chamada pelo juiz. Certo. O senhor sabe que o Pará, o estado do Pará, foi apresentado aí em uma pesquisa como sendo um dos estados que tem dificuldade de acesso à justiça, não só na Defensoria, do Ministério Público, mas no juizado, né? No fórum. O que pode se fazer? Eu acredito até que com a vinda do senhor aqui, o senhor representa hoje toda a Defensoria Pública, com a vinda do senhor, com essa aproximação com a imprensa, trazendo esses esclarecimentos com a população. Recentemente teve um evento que a Defensoria Pública fez, já nós vamos falar desse evento aí, dessa ação. Quebrar esta barreira para que o cidadão comum, humilde, que realmente precisa do defensor público, ele possa chegar até lá, porque tem uma dificuldade de acesso à justiça. O senhor acredita que essa aproximação aí quebra essa barreira? Com certeza, Nonato. A nossa Defensoria Pública do Estado, nós temos 144 municípios do estado do Pará, nós estamos presentes em 102. Então, nas comarcas menores, que são chamadas de forma técnica de primeira entrância, nós estamos presentes em mais de 70%. Nas comarcas maiores, que são as chamadas de segunda entrância, o Marabá é uma delas, nós estamos presentes em 80% delas. E em Belém nós estamos estruturados, nós temos defensores, nós temos uma sede, inclusive vai ser inaugurada agora no mês de maio, dia 19 de maio, que é o dia do defensor público. Possivelmente iremos inaugurar nossa sede lá na Magalhães Barata, na rua Magalhães Barata, em Belém. Então, Nonato, a forma de quebrar esse ciclo de falta de acesso à justiça é fazendo mais concursos para defensores. Aqui em Marabá, especificamente, que é a nossa realidade, a construção da nossa sede, que nós já temos o terreno doado pelo DENIT ao lado da UPA, na Transamazônica, para construir a nossa sede moderna, que possa dar dignidade ao nosso assistido. Apesar da nossa sede aqui já ser uma sede climatizada, que foi reformada pela gestão anterior da Defensoria Pública, uma sede climatizada, onde o assistido aguarda sentado, tem um cafezinho, tem a água, tem a televisão, já não atende mais a nossa demanda. Então nós precisamos, para uma cidade de 300 mil habitantes, nós precisamos de uma sede maior, para inclusive dar dignidade ao nosso assistido, quando ele for procurar a Defensoria Pública. E até quando tiver o concurso público, para os novos defensores que virão, tem espaço para eles trabalharem, né? Com certeza. A sede hoje já não comporta. Né? Nonato, só ressaltando que foi aprovada pela Câmara dos Deputados uma emenda à nossa Constituição de 88 e agora já está no Senado. Como é uma emenda constitucional, tem que passar pelas duas casas, já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a aprovação de uma emenda constitucional que dá o prazo de 8 anos para que a União e os estados, onde tem a Defensoria Pública, coloque no mínimo um defensor por cidade. Então, nas cidades maiores vão ter mais defensores, que é calculado de acordo com o número da população, com a demanda, mas que cada cidade, por menor que seja, tem que ter um defensor no mínimo, porque o defensor assegura o direito a ter direitos. Não adianta a Carta Magna, Constituição, assegurar o direito à saúde, à moradia e à educação, se não tem um agente público concursado para implementar esses direitos. E o defensor é o que leva o direito à educação, à moradia, por meio de ações civis públicas. Então, o defensor assegura o direito a ter direitos. Perfeito. Doutor, qual o serviço mais procurado pelo cidadão à Defensoria Pública aqui em Marabá? A principal demanda aqui na Defensoria de Marabá, Nonato, é a área de família, de forma geral, né? Alimentos, questão de divórcio, muito divórcio, Nonato. As pessoas, às vezes... O povo está casando, eu lembro que no ano de... Só cortando o que o senhor vai falar aqui, no ano de 2013, nós realizamos uma ação cidadania do Grupo RBA, aproximadamente 600 e alguma coisa de pessoas, casais, mais de 600 casais, se unirem em matrimônio, a Defensoria esteve presente, foi um evento muito bonito, eu fiquei surpreso. Agora eu estou mais surpreso ainda, sabendo que o senhor está me falando que tem muito divórcio em Marabá. Muito divórcio, Nonato.
o casamento antes era indissolúvel, né? Você falar isso para uma pessoa mais antiga, divórcio era coisa de outro mundo. E muito difícil, né? Muito difícil. O casamento era indissolúvel, o casamento não se dissolvia. Com o passar do tempo, veio a nossa Constituição de 88 e atualmente o que acontece? As pessoas que não têm filhos, que sejam maiores de idade, podem se divorciar diretamente no cartório. Mas caso tenha algum patrimônio a dividir, algum bem, vai na Defensoria Pública e propõe o divórcio. Uma coisa importante que eu tenho que ressaltar aqui, Nonato, que as pessoas que não saibam aonde o outro companheiro viva, pode entrar com divórcio, a outra parte é citada por edital. Então, às vezes, a pessoa é casada aqui em Marabá, vive em união estável com a pessoa, já foi casada há muito tempo, quer se divorciar, não procura a Defensoria porque não sabe onde está a outra pessoa. Procure a Defensoria Pública, nós fazemos o divórcio e citamos a outra pessoa por meio de edital. Então, Nonato, pensão alimentícia, guarda de criança e divórcio é o cargo-chefe da Defensoria Pública. Defensoria. Agora há pouco eu falava de acesso à justiça e foi interessante a ação que os senhores fizeram, foram até o abrigo da Folha 16 e eu mostrei aqui na programação da RBA TV o mais interessante que toda aquela demanda aquele povo precisava de orientação. Esse tipo de trabalho vai continuar? Vai continuar, Nonato. Nós fizemos 3 visitas, fomos lá no abrigo da entrada da Velha Marabá, onde foram atendidas as famílias, fomos lá na Santa Rosa e fomos no ginásio Renato Veloso. Foram 3 ações pontuais da Defensoria Pública, né? A primeira ação, atendemos a população, diversas demandas. Mais uma demanda nova que surgiu, Donato. Algumas pessoas procuraram a Defensoria para discutir os juros que estavam sendo cobrados no financiamento das casas populares que foram adquiridas. E até nesse ponto a Defensoria atuou de forma de orientar, de trazer a documentação. As pessoas já estavam questionando os juros que estão sendo cobrados no financiamento das casas populares que foram adquiridas. Então, até nesse ponto a Defensoria atuou. Atuou, né? Quem quiser procurar a Defensoria, o endereço, doutor? Nonato, importante frisar que a Defensoria Pública atende na Folha 30, aqui ao lado da Delegacia Regional, as causas cíveis são lá, pensão, divórcio, guarda de criança na Folha 30, e as causas criminais lá no Fórum de Marabá, quarta vara, quinta vara e nona vara. Então, Nonato, é importante ressaltar isso, as causas cíveis são atendidas na Folha 30. E também, Nonato, pelo DISC 129. Importante frisar, as causas que não sejam muito urgentes, a população pode ligar 129, é de graça, não paga nada, e agendar o seu atendimento. E lá no fórum, somente causas criminais. O que são causas criminais? Roubo, furto, homicídio. Então, nós atendemos no fórum somente a quarta, a quinta vara e a nona vara. Aqui na Folha 30 são as causas cíveis. Né? São aquela questão da pensão, divórcio, guarda de criança, reconhecimento de paternidade, retificação de registro. Muita gente perdeu o registro lá em São João do Araguaia, que o cartório pegou fogo e procura a gente lá no fórum, mas é na Folha 30. Então tá bom. Bem esclarecido para você que acompanhou aqui o programa, está acompanhando o programa. Doutor Jorge, eu quero agradecer sua participação aqui no RBA Entrevista, espero que o senhor volte em outras oportunidades, porque o assunto realmente é esclarecedor. E atenda bem a nossa população de Marabá, que precisa dessas orientações, precisa dessas informações. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Nonato. A Defensoria Pública agradece e está à disposição para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Ok, obrigado. Conversei com Alisson Jorge, defensor público, hoje aqui no RBA Entrevista. Eu vou